nasceu em Aurora, Santa Teresa, 1961. Ele é filho de Evaldo e Ida. Ele tem 13 irmãos. Um falecido, de saudosa memória, 12 vivos. Ele é casado com Tânia. Ele tem 2 filhos, Alain Ricardo e Ana Carolina. Ele é empresário, foi bancário, foi vendedor de motosserra. Ele é formado em contabilidade. Ele é católico, ele é descendente de alemães. Ele adora comer feijão com arroz. Bebida, vinho. Música sertaneja romântica. Hobby, trilha de jipe. Time do coração, Flamengo. Detesta ver a famigerada corrupção todos os dias na televisão brasileira. É o nosso estimado empresário, gente da gente, gente nossa, Silvio Prim. Que espetáculo, que prazer recebê-lo aqui, estimado. Muito obrigado. Você que tem no fundo da alma, no coração, construir, construir, construir. E que não é o grande hobby, é o trabalho. É, o trabalho que Deus me deu para fazer a minha vida, que aconteceu na realidade. Não me preparei para isso. Eu acho que o homem, quando nasce, Deus põe a mão na cabeça dele e diz o que ele vai ser. E colhe as perguntas dele quando tu morrer, entende? Porque eu não acredito, às vezes, assim, como tudo aconteceu comigo. Realmente tem que ter a mão divina, entende? A mão divina, né? Mas tem a mão do trabalho, tem a mão da perseverança. Não, claro. A mão da esposa do lado, que trabalho, que pegou junto. Sim, você muitas deve... mãos, muitas mãos. E eu fui buscar um pouco da sua história, Silvio, e a gente já te conhece, você já esteve aqui na Boca do Povo há muitos anos atrás, coisa mais ou menos de 10 anos atrás. E na época a gente não falava da história da Proaço. Hoje a estimada Proaço tem 15 anos, 16, 17 anos. 17 anos. Então, 17 anos. São praticamente 2 décadas que parece muito e ao mesmo tempo é pouco, mas o crescimento é muito grande. E eu queria que você começasse. Eu sei que construir empresas é o teu grande negócio, é a tua grande paixão. Pô, da família, filhos, amigos, funcionários, mas construir é a tua grande paixão. Mas como é que isso tudo começou lá, 17, 18 anos atrás, quando eu lia, você era um serralheiro, vamos dizer assim, um vendedor de motosserra. Como é que isso tudo foi tão rápido? Porque é muito rápido, 2 décadas é um par e passo. É bom, na realidade o momento era propício quando eu coloquei a Proaço, né? Eu tinha uma serralheria que comecei lá com eu e mais 2 pessoas, comprada de meia lá com o dono da Dimaco, então, que depois virou meu cunhado, que a irmã da minha esposa ficou viúva e casou com ela. Mas eu já era funcionário dele antes disso tudo acontecer. Da realidade, a vontade de ter alguma coisa, a vontade de crescer, né? Desde criança pequena eu sempre dizia que eu ia ser um homem bem-sucedido. Quando eu era criança pequena, eu dizia que eu era... Você dizia? Dizia. Eu vou ser um cara bem-sucedido. Eu dizia. Na Santa Teresa, eu posso te contar um caso assim, muito engraçado. Existia um homem chamado Lindolfo Sebo, e ele era um homem muito bem-sucedido na região. E ele tinha sempre os melhores carros, Dodge, aqueles Dodge, aqueles carros Galaxy. Ele era um homem muito, muito rico. E ele tinha os braços bem cabeludos e andava com os braços abertos. E eu imitava ele os domingos e dizia para o meu pai, eu vou ser rico igual o Lindolfo Sebo. E eu abria os braços e dizia, meus braços também são cabeludos. Isso eu acho que é uma coisa que vem da natureza. Sim, sim. Eu hoje digo que eu sou um homem rico, porque eu tenho muito amigo e tenho bastante saúde ainda, entendeu? Que essa é a maior riqueza de um homem. Os bens materiais são consequências de um trabalho. Voltando ao assunto... Sim, você se espelhou nele para dizer, eu quero ser um cara que nem ele. Exatamente. Até ter esses carros, como na época ele tinha, que hoje você tem o privilégio de ter. São coisas de guri pequeno. Mas voltando ao assunto, na época que eu era vendedor de motosserra e os dias de chuva eu afiava a corrente, abria carburador de motosserra e arrumava a motosserra. Um dia de chuva, estava afiando a corrente e eu vi aquela serralheria que tinha 2 carros lá na frente, 3 Del Reis. Era 9 horas da manhã e o pessoal, que era daqui da Boa Vista,
não tinha aberto ainda a serralheria, e eu disse para o meu cunhado lá, que até então era meu patrão, o Facchini, disse que, pô, isso é um bom negócio, vamos comprar isso aí, olha aí, tem um negócio, um movimento de carro aí, os caras com isso tudo fechado, vamos comprar. Então compramos aquilo lá, eu financiei 2 tobatas no banco, que era do meu sogro, fiz um cambalacho na realidade, na época, fiz uma carta de anuência, aluguei um terreno dele, e fiz de conta que eu ia plantar lá 4 estufas de fumo e comprei 2 tobatas financiadas no banco, para pagar metade dessa serralheria, que na época era 40 milhões de cruzeiros novos, ou cruzeiros, ou cruzados, eu sei lá que dinheiro era. Mas você não tinha o dinheiro, em 86, claro. Eu não tinha o dinheiro. E o meu cunhado entrou com os outros 40, e eu fui lá tocar essa serralheria. Tenho orgulho de contar essa história. E ela fazia o quê? Cercas? Fazia portinha de ferro, cerca de ferro, janela de ferro. Hoje encontro muitas pessoas da minha cidade que dizem, Silvio, sabia que a cerca que eu tenho lá em casa foi você que fez? E está intacta. Sem nunca ter precisado pintar? Não, às vezes pinta. Uma pintadinha vai. Mas eu comecei já na época a inovar, levava a cerca lá para Itajaí ou para Florianópolis para galvanizar, para ter um produto melhor para não enferrujar. Então sempre procurei fazer um bom trabalho. Como se diz aí o ditado do alemão, fazer um serviço de alemão. De alemão. Bem feito. E o alemão normalmente não sei faz serviço bem feito. Meu pai sempre dizia assim, se você quer conhecer um alemão caprichoso, tu vai na casa dele. Se a porteira arrastar, não é caprichoso. Não pode arrastar. Não pode arrastar o portão. Então eu sempre procurei ser um alemão caprichoso. E essa serralheria prosperou. Aí a esposa entrou junto, a Tânia? Sim, a Tânia cuidava lá do escritóriozinho e eu ia lá ajudar a pintar e bater casquinha lá das cercas e ajudar a fazer. De noite eu ficava lá furando as cantoneiras para fazer a cerca. E assim a gente trabalhou um bom tempo, acho que 4 ou 5 anos, não posso lembrar. Até que apareceu a oportunidade de fazer uma estrutura metálica para uma igreja na Vila Nova. Então a igreja foi a grande arrancada. Foi a grande arrancada. Até pouco, eu gostava muito de fazer igreja, viu? Mas daí apareceu muitas igrejas, muitos novos pastores, e eu comecei a ter um pouco de problema. Então estou cuidando um pouco de fazer igreja, viu? Tem muitas novas igrejas. Muitas novas. Estou com problema. Então tivesse alguns problemas também. Tive algum problema com a igreja também. Mas isso é brincadeira. Então a primeira coisa que eu fiz foi uma igreja. E eu acho que aquilo foi muito abençoado. E eu ia dizer isso. Talvez ali foi a bênção divina para a bênção divina, a bênção divina. Ali a gente começou a fazer a estrutura metálica, mas eu era o desenhista, eu era o soldador, e eu ajudava a bater as cantoneiras, para abrir as cantoneiras, para fazer as treliças. E assim eu fiz umas 40 pequenas obras. Mas já era Proaço ou era aquela empresa anterior? Serralheria Rouprim, se chamava. Como é que é? Serralheria Rouprim. Rouprim. Se você for hoje na regata e você olhar para cima nas estruturas metálicas, está lá escrito Serralheria Rouprim. Na Espaço Fiat lá. Na Espaço Fiat, que é a antiga regata. Sim, antiga regata. Está lá escrito. Está escrito. Provavelmente. Foi você que fez. Foi. Se não pintaram ainda, mas deve estar lá escrito. Rouprim. Que o nome do meu sócio era Rolf Facchini e eu era Prim. Então ficou Rouprim. E daí ele saiu fora depois da sociedade? Sim. Depois eu comprei a parte dele e comecei a tocar sozinho. Aí a Tânia veio trabalhar comigo para cuidar do escritório e eu